Imagina uma ilha no Mediterrâneo, onde pesquisadores chegaram para analisar os dados de saúde da população e acharam que só podia ter algum erro. As pessoas simplesmente não estavam morrendo nas idades normais. Doença do coração, 50% menos que a média europeia. Quase ninguém com demência. Gente de 80 anos trabalhando na roça como se tivesse 50. Não era erro nenhum. Era a realidade de Icária, na Grécia, um dos 5 lugares do mundo que os cientistas chamam de zonas azuis. 5 lugares onde as pessoas chegam aos 90, 100 anos, com saúde, memória e independência. E o mais intrigante, esses 5 lugares quase não têm nada em comum, mas tem uma coisa, e é isso que vamos descobrir hoje. Nos próximos minutos, você vai conhecer cada uma das 5 zonas azuis, entender o que os pesquisadores encontraram nas populações que mais vivem no planeta e descobrir o que essas culturas tão diferentes têm em comum, coisas que qualquer pessoa pode inclusive aplicar na própria vida. Sem milagre, sem suplemento caro, só o que a ciência documentou. Em 2004, o pesquisador americano Dan Buettner fez uma parceria com a National Geographic para responder uma pergunta simples: onde estão as pessoas mais velhas e mais saudáveis do mundo e o que elas fazem de diferente? A equipe analisou os registros de nascimento, dados de hospitais e censos de vários países, atrás de lugares onde muita gente chegava aos 90 e 100 anos com boa saúde. Encontraram 5 regiões e marcaram cada uma com um círculo azul no mapa. Daí o nome, Zonas Azuis. A pesquisa saiu em 2005 na National Geographic e depois foi expandida em universidades, incluindo a de Minnesota. O que eles encontraram foi bem além de uma dieta ou um hábito isolado. Cada zona guarda uma peça diferente do mesmo quebra-cabeça. Vamos conhecer cada uma delas. Okinawa, Japão. Okinawa teve por décadas a maior concentração de mulheres centenárias do mundo inteiro. A alimentação é principalmente batata doce roxa, tofu, vegetais e algas marinhas. Pouca carne, muita variedade de plantas, poucas calorias e muito nutriente. Mas a comida não explica tudo. Em Okinawa, existe o conceito de Ikigai, que seria o motivo pelo qual você acorda de manhã, ou seja, o seu propósito de vida. Uma pesquisa com 73 mil japoneses mostrou que quem tinha um Ikigai claro vivia mais e adoecia menos. E tem um outro fator: as mulheres mais velhas vivem em grupos chamados Moai, amizades formadas na infância que duram a vida toda, com encontros frequentes e apoio mútuo. A comida importa, mas saber que você nunca vai estar sozinha talvez importe ainda mais. 2. Sardenha, Itália. Na região de Barbagia, na Sardenha, acontece algo raro. Os homens vivem tanto quanto as mulheres. No resto do mundo, mulheres vivem mais, mas ali essa diferença quase desaparece. A maioria dos homens de Barbagia é pastor e caminha entre 8 e 16 quilômetros por dia em terreno de montanha, sem academia, só o trabalho do dia a dia. A dieta é baseada no vinho Canonal, uma uva local riquíssima em antioxidantes, além de queijo, pão fermentado e feijão, pouca carne. Mas o que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi outra coisa. Os idosos de Barbagia não são vistos como peso. Eles são respeitados, consultados, necessários para a comunidade funcionar. Um estudo com dados de 20 países mostrou que idosos que se sentem valorizados têm pressão arterial mais baixa e menos inflamação no corpo. Sentir que você ainda importa tem um efeito biológico real. 3. Loma Linda, Califórnia. Essa é a mais surpreendente, porque fica nos Estados Unidos. Loma Linda parece uma cidade americana qualquer, perto de Los Angeles, mas uma parte dos moradores, que seriam os adventistas do sétimo dia, vivem em média 10 anos a mais que os outros americanos. Eles comem pouca ou nenhuma carne, não bebem álcool, não fumam, caminham regularmente e todo sábado param tudo para descansar com a família e a comunidade. O pesquisador Gary Fraser estudou esse grupo por décadas e chegou a uma conclusão. A combinação de dieta vegetal, não fumar, movimento leve e vida social ativa explica os 10 anos a mais de expectativa de vida. Não é genética, são escolhas repetidas todos os dias, a vida inteira. 4. Icária, Grécia. É a ilha que mencionei no começo, conhecida como a ilha onde as pessoas esquecem de morrer. Quando pesquisadores chegaram lá, não encontraram nada de especial à primeira vista. Sem clínica famosa, sem dieta com nome, sem academia. Mas os dados eram impressionantes. Doença cardíaca 50% menor que a média europeia, quase nenhum caso de demência, depressão 3 vezes menos frequente.
A alimentação é a dieta mediterrânea tradicional. Azeite, legumes, feijão, ervas locais tomadas como chá todos os dias. Pesquisadores analisaram esses chás e encontraram compostos que ajudam a baixar a pressão. Mas Icária tem um hábito que nenhuma outra zona leva tão a sério: a soneca diária. Um estudo com quase 24 mil gregos mostrou que quem tira soneca regularmente tem 37% menos risco de morrer de doença cardíaca, porque a soneca baixa o cortisol, o hormônio do estresse, de forma consistente. A ilha também tem festas comunitárias frequentes, com todas as idades juntas, comendo, dançando e conversando. Descansar com intenção e ter festa com propósito não é frescura, é um protocolo. Quinto, Nicoya, Costa Rica. Talvez a mais impressionante de todas, porque Nicoya fica num país em desenvolvimento, com renda muito menor do que a dos Estados Unidos ou do Japão. Mesmo assim, os homens da região têm o dobro de chance de chegar aos 90 anos, comparado a homens americanos. A alimentação é simples: milho, feijão preto, abóbora e frutas tropicais. A água local tem alto teor de cálcio e magnésio, o que os pesquisadores ligaram à saúde óssea e cardiovascular dos moradores. Mas o fator mais estudado ali não é a comida, é o que chamam de plano de vida, um senso claro de missão, de para que você está aqui. Uma pesquisa mostrou que os homens de Nicoya, com senso de propósito mais forte, tinham menos desgaste físico acumulado no corpo, mesmo depois de descontar todos os outros fatores. Ter um motivo para acordar de manhã muda sua biologia. Isso não é motivação, é ciência. 5 regiões, 5 culturas diferentes, 5 dietas distintas. Então, os pesquisadores fizeram algo simples. Listaram tudo que essas populações faziam e foram tirando o que não aparecia em pelo menos 4 das 5 zonas. Sobraram 9 pontos em comum. Dan Wintner chamou de Power 9. Vamos ver cada um, rápido e direto. Primeiro, movimento natural. Nenhuma dessas populações vai à academia. Elas se movem porque a vida pede, como a horta, caminhada, trabalho manual, pouco, mas todo dia. Segundo, propósito de vida. Ikigai no Japão, plano de vida na Costa Rica. Ter uma razão clara para existir reduz a inflamação e aumenta a expectativa de vida, e isso já foi publicado em estudos. Terceiro, gestão do estresse. Nenhuma dessas populações elimina o estresse, mas todas têm um ritual para aliviá-la: soneca, oração e encontro social. Cada zona tem o seu jeito. Quarto, comer até 80% da fome. Em Okinawa existe um ditado: Hara Hashibu, coma até quase satisfeito, não até estar cheio. Isso reduz a caloria, reduz a inflamação e ativa mecanismos de longevidade celular. Quinto, a alimentação principalmente vegetal. Nenhuma zona é vegana, mas todas comem muito mais planta do que carne, como feijão, vegetal, tubérculo e folhas. Carne aparece pouco e raramente. Sexto, álcool com moderação. Onde ele aparece, seria na Sardenha, Icária, é sempre com comida e com outras pessoas, nunca sozinho e nunca em excesso. Sétimo, senso de pertencimento. De 263 centenários entrevistados por Breitner, 258 faziam parte de alguma comunidade, religiosa ou não. Encontros regulares com gente que compartilha os mesmos valores têm efeito direto na saúde. Oitavo, família em primeiro lugar. Pais e avós ficam por perto, dentro de casa, sempre que possível. Filhos recebem atenção. Esse vínculo reduz a ansiedade, dá propósito e cria uma rede de apoio. E nono, o círculo social certo. Aqui está o mais poderoso de todos. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine mostrou que hábitos de saúde se espalham entre amigos quase como um vírus. Se as pessoas ao seu redor se movem, comem bem e têm um propósito, a chance de você fazer o mesmo aumenta muito. Nas zonas azuis, os centenários não eram exceção, eles eram a norma do grupo social deles. A longevidade ali não era força de vontade individual, era o resultado automático de estar no ambiente certo. Vamos revisar rápido o que décadas de pesquisa nas zonas azuis nos ensinaram. 5 regiões completamente diferentes, sem academia cara, sem suplemento específico, sem um médico de elite. O que essas populações têm em comum é um ambiente físico, social e cultural, que torna as escolhas saudáveis naturais. Não um esforço, mas um caminho normal. Movimento no dia a dia, propósito claro, um ritual para descomprimir, comer um pouco menos, muita planta, comunidade real, família por perto e amigos que te puxam para cima. Esses hábitos existiram por milênios, a vida moderna foi tirando um por um.
A questão não é ter a força de vontade infinita, é construir um ambiente onde fazer o certo seja o caminho mais fácil. Isso é o que as zonas azuis ensinam e está completamente ao seu alcance. Se você chegou até aqui, já entende mais sobre longevidade do que a maioria das pessoas. Esse canal existe para trazer exatamente isso: ciência do envelhecimento explicada de forma clara, sem exagero, sem promessa milagrosa, só o que os estudos realmente mostram. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo.